Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos falar sobre a sociologia de Karl Marx ou sociologia marxista. Muitas pessoas acham que Karl Marx ele foi um sociólogo. Na verdade, não. A gente sabe que ele estudou filosofia, ele era ligado à política e à história. E a partir daí ele lançou bases para uma ciência que hoje a gente chama de sociologia. Mas ele em si mesmo ele não foi um sociólogo. E o que nós vamos ver? Marx ele foi um pensador fantástico, incrível, pensou sobre várias coisas. Mas nessa aula de hoje a gente vai fazer apenas um recorte de algumas ideias importantes dentro da teoria de Karl Marx. Tá joia? Então que você possa ler o material lá de vocês, estudar e também questionar, né, depois do vídeo, colocar questões também para o professor. Tudo jóia? Então, Karl Marx. O Karl Marx, ele vai dizer, né, analisando, fazendo uma análise da história, ele vai dizer o seguinte, que a sociedade, ela está sempre em uma luta. Uma luta de quê? Luta de classes. Na verdade, é o pobre contra o rico, né? É o que ele chama de burguesia contra o proletariado. Muitas pessoas não sabem o que significa a palavra proletariado. Proletariado é o pobre, né? A grosso modo, eu posso dizer para você o que é o proletário. O proletário é o pobre. Por que chama proletário? Porque a única coisa que ele tem a seu favor é a sua prole, é a sua descendência. Geralmente, as pessoas pobres têm mais filhos do que as pessoas ricas. Então, por isso veio a palavra proletário. Então, a primeira ideia que eu quero passar para vocês a respeito de Karl Marx é a seguinte, né? Que a sociedade ela vive numa luta de classes, que é a burguesia, que é a classe rica, que é a classe dominante, e a classe pobre, que é a classe do proletariado. Uma outra coisa que nós podemos ver na aula de hoje a respeito de Karl Marx é a questão do capitalismo, né? Karl Marx dá muitos modos de produção, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que a sociedade... Ele vai falar sobre esse monte de coisa. Mas a gente vai se reter aqui ao capitalismo. No capitalismo, o que manda é o dinheiro, é o capital, é o capital. Então, ele vai falar que o capitalismo, né, é a ditadura da burguesia. O capitalismo é a ditadura da burguesia. A burguesia quer ficar mais rica, então ela sustenta o capitalismo. Acho que está claro até aqui? Só que ele vai dizer o seguinte, ele, nas previsões dele, ele pensou que o capitalismo, uma hora... Por essa luta de classes, uma hora esse capitalismo iria deixar de existir. Ele não existiria mais. Mas o que a gente vê hoje em dia, né? Será que é isso mesmo? Eu nem vou responder porque é tão complexa essa questão, mas eu pergunto. O capitalismo vai acabar? A gente vai conseguir acabar com o capitalismo? Era essa a ideia de Marx. Acabar com o capitalismo. Agora, como que ele achou que iria acabar com o capitalismo? Pela revolução. A revolução da classe trabalhadora, da classe proletária, fazendo uma revolução e derrubando o capitalismo. Por quê? Porque ele fala que é o mal, a propriedade privada, que é uma das bases do capitalismo, essa propriedade privada é que destrói tudo. Então, se você destruir o capitalismo, vai acabar a propriedade privada. Então, tudo será de todos. Tudo será de todos. Isso parece uma questão complexa, uma questão idealista, mas isso merece ser aprofundado mais, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar do Marx. O Marx, ele fez uma crítica ferrenha à religião. Ele fez uma crítica ferrenha à religião. Mas quando a gente fala que Marx critica, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Marx não critica do ponto de vista moral, não. Ele analisa a realidade, o que está acontecendo e o que está por trás. Ele não faz uma crítica moral. Ele faz uma crítica real.
uma crítica autêntica e não uma crítica moral. Então, assim, separa a moralidade daí. Não critica a religião moralmente falando, não. Ele faz uma crítica. Por quê? Porque o Karl Marx, ele acredita no poder do conhecimento, no poder da liberdade humana. E a religião, principalmente a religião da sua época, lançava tudo para Deus. Ou é Deus ou é o demônio. E hoje em dia tá assim, né, gente? O que não é culpa minha, né? Às vezes o que é culpa minha, eu falo que é o demônio que fez. O que eu consigo fazer com os dons que eu tenho, eu falo assim, é Deus que me ajudou. Eu tô dando isso como exemplo, tá joia? E o Karl Marx, ele vai chegar a falar uma frase assim, bem dura, eu tenho certeza que afetou muita gente naquela época que ele escreveu isso e até hoje, né, tem gente que é cismado com isso. O comunismo foi uma praga, o comunismo é uma ideia que a gente tem que acabar. Mas é justamente por causa dessas ideias aí. Ele vai dizer o quê? Que a religião é o ópio do povo. Você sabe o que é o ópio, né? Ópio é um remedinho que você toma para você ficar com a cabeça leve, né? É uma droga que você toma para aliviar suas dores, suas tensões, mas na verdade ela não resolve o problema. Ela apenas alivia. Tem gente que adora, né, tomar um analgésico em vez de correr atrás da dor, daquilo que está fazendo doer. Não, eu prefiro tomar um remedinho, né? Então prefere lançar para Deus aquilo que você pode resolver com a sua vontade, com a sua responsabilidade, né? Então é isso que Karl Marx vem nos dizer, né? A religião é o ópio do povo. Por quê? A religião, ela desresponsabiliza a pessoa pelos seus atos. Tudo é obra de Deus ou do demônio. Então quer dizer que eu não estou valendo de nada nessa terra, né? Então que você possa aprofundar isso por sua conta. Vai ler alguns livros de Marx, né? Outro conceito da filosofia de Marx, do pensamento de Marx que eu quero deixar aqui para vocês, é a questão da mais-valia. O que é a mais-valia? Então a gente já está falando de capitalismo. O capitalismo, a base é o dinheiro, é a propriedade privada, então eu tenho que defender a propriedade privada. Então quem é rico é que manda mesmo. É o rico que põe as ideias que eu vou seguir, a roupa que eu vou comprar, o jeito que eu vou vestir, aonde que eu vou morar. Então, assim, é a classe dominante que controla. Dentro do capitalismo é assim, a classe dominante, que é a elite dominante, que controla tudo. Então, essa elite, ela precisa ganhar mais, né? Ela precisa ganhar mais. Então, ela tem gente que trabalha para ela, só que esse trabalho, ele não é justo. Você não recebe um valor justo pelo seu trabalho. Você recebe um salário que dá para você sobreviver, só que na hora de vender a mercadoria produzida por você, o dono, o que ele faz? Ele vai pôr uma margem de lucro. E essa margem de lucro, que é fruto da exploração do trabalhador, o Marx vai chamar isso de mais-valia, que é o lucro em cima do trabalho explorado. A margem de lucro em cima de um trabalho explorado, que as pessoas vão chamar de lucro, todo mundo quer lucro, né? Marx vai chamar de mais-valia. Então espero que vocês tenham compreendido isso e guardem isso, estudem o material. Marx é um autor bastante complexo, mas é bastante atual nos dias de hoje, você lê o pensamento de Marx. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a revolução do pensamento e transformar o mundo. E a gente transforma o mundo a partir do conhecimento. Tá joia? Então que você possa ler o material e qualquer dúvida estou à disposição. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a principal obra de Marx, o Capital, Das Kapital. Então que você possa também conhecer essa obra, que ela é bastante importante.